Boa noite, Igreja Batista do Meia. Seja bem-vindo a mais um culto semanal nosso, um culto onde nós nos encontramos para orar, ler a Bíblia, para a gente se encontrar em comunidade, mesmo que online, junto com o outro e diante de Deus. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja aproveitando esse feriado que está se iniciando nessa quinta-feira para descansar. Nesse dia especificamente estamos fazendo online, testaremos esses modelos. Você está vendo que a gente está com um cenário diferente, não apenas aqui para essa parte da pregação, para essa parte da condução, mas também um cenário diferente no geral. A gente já está em preparativos aí para a nossa cantata que vai acontecer no próximo domingo, agora, dia 20 à noite. Então venha, a cantata Tetelestai, vai ser uma noite muito bonita, agradável, relembrando a história da nossa salvação em Jesus Cristo de Nazaré. E também, 6h30 da manhã, nosso culto da ressurreição. Então, assim, nós estamos nos preparando para talvez a principal data do calendário religioso cristão. Você deve, com todo o seu coração, aproveitar esse período para meditar, refletir e louvar a Deus como uma expressão da sua gratidão por tudo que Ele fez na sua vida. Então, é uma alegria te receber aqui online. Encaminha esse link aqui agora, encaminha essa mensagem aqui que a gente vai compartilhar nesse culto de oração, nesse culto de espiritualidade que estamos fazendo para os seus amigos, para os seus vizinhos. Aproveite de coração esse momento, esteja conosco. E eu queria fazer uma oração com você antes de nós começarmos, para a gente cantar alguns louvores que a nossa equipe de adoração também já aproveitou para gravar. Foi um outro dia? Foi, por isso não estranhe a arrumação aqui do cenário, mas está tudo muito pensado especialmente para que você, onde você estiver viajando no carro, a caminho, para que você acompanhe e celebre esse culto ao Senhor junto conosco. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você estiver dirigindo, fica de olho aberto, irmão. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa celebração em comunidade, por mais este culto. Eu te agradeço de todo o coração por tua presença entre nós e pela dádiva de podermos nos encontrar mesmo que à distância. Sabemos que não é a mesma coisa, Senhor. Sabemos que não é a mesma experiência, mas é tão significativo quanto, e é uma oportunidade para a gente te adorar juntos. Então, venha sobre nós em mais este culto, venha sobre nós em mais este dia. Muito obrigado por tudo que vivemos essa semana e por tudo que iremos viver. Esteja sobre nós, Senhor. Esteja sobre aqueles amigos e amigas que neste momento, nossos irmãos e irmãs que estão enlutados, os nossos irmãos e irmãs que estão acamados, os nossos irmãos e irmãs que estão à expectativa de diagnósticos. Por favor, Senhor, encontre-os, abrace-os, guarde-os no coração de Jesus. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar, igreja. Fique aí com o louvor da nossa equipe de música e Deus te abençoe. Te ver.
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nesse momento, você pode continuar a sua adoração, o seu louvor a Deus, a sua gratidão, por meio dos seus dízimos e ofertas. Nós aqui, como comunidade, nós temos investimentos que nós fazemos em vidas, em projetos, na nossa própria estrutura. Você consegue perceber, enquanto caminha aqui, muitas mudanças que a gente vem tentando fazer. Então, contribua, colabore com a obra de Deus feita por meio da Igreja Batista do Meier. Esse é o momento onde você pode, por meio dos seus dízimos e ofertas, entregar aquilo que você consegue agradecer a Deus, sabe? No seu íntimo, no seu secreto. É esse o momento. Venha, contribua. Você vai ver aí na sua tela informações de depósitos, de Pix, para que você possa continuar contribuindo com aquilo que o Senhor faz através das nossas mãos aqui na Igreja Batista do Meier. E lembre-se, um pouco de cada um nas mãos do Senhor é muito e alimenta uma multidão. Então colabore, contribua e vamos juntos pela causa do reino de Deus. Deus te abençoe.
anseia meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de Eu não sei se você já reparou que toda a nossa sabedoria,
todo o nosso entendimento de quem nós somos, de onde nós queremos chegar, de como nós estamos hoje, tudo isso é fruto de uma retrospectiva que nós, ora consciente, ora inconscientemente, temos que fazer sobre a nossa própria trajetória. Israel, repete, eu repito. Tudo que nós somos hoje, tudo que nós entendemos acerca do que devemos fazer e ser, tudo aquilo que nós conseguimos interpretar do que nós estamos vivendo, é um fruto, é uma consequência, deriva de uma retrospectiva que nós constantemente precisamos fazer. Por exemplo, se você senta para almoçar com o seu marido, com a sua esposa, se você tenta conversar com o seu filho e lhe faz a seguinte pergunta: como você está? Agora, no presente, nesse momento, como você está? Para ele te responder isso, para ela te responder essa simples pergunta, ela vai precisar fazer pelo menos uma retrospectiva do que foi a sua semana, do que foi o seu dia, do que foi o seu dia na escola, do que foi o seu dia na faculdade, do que foi o seu dia no trabalho. Nós, para entendermos onde estamos e onde queremos chegar, nós inevitavelmente precisamos fazer um movimento, uma tarefa de voltar atrás nas nossas experiências. E especialmente quando nós estamos lidando com questões muito profundas. Especialmente quando nós estamos tentando lidar com os aspectos mais centrais da nossa identidade, com os aspectos mais centrais de quem nós somos. Especialmente nesses momentos, nós estamos diante de uma tarefa profunda de analisar os momentos mais decisivos da nossa trajetória. Eu, por exemplo, se você me pergunta quem eu sou hoje ou que tipo de pastor, vamos fazer essa pergunta mais específica. Israel, que tipo de pastor você é hoje? Eu preciso lhe dizer que hoje eu sou um pastor que colhe os frutos de experiências boas e amargas que eu tive no caminho. Eu faço uma retrospectiva. E quando nós estamos olhando para a vida, olhando para quem nós fomos, quem nós estamos nos tornando, nós, pessoas de fé, quando nós estamos tentando responder onde nós estamos hoje, nós também tentamos olhar para trás e, olhando para trás, tentamos perceber onde Deus esteve conosco, o que Deus fez em nossa vida, onde esta relação nos levou. Então, veja, você constantemente está fazendo retrospectivas. Você constantemente está olhando para trás para entender onde você está e tenta interpretar toda a sua vida até aqui de uma forma que lhe dê sentido para o que está por vir. Então hoje, como uma breve contribuição para o seu culto durante a semana, para a sua reflexão, para a sua espiritualidade, eu queria lhe falar de três modos de olhar para a vida, 3 modos de fazer essa retrospectiva, 3 modos de tentar identificar onde Deus está na nossa vida, no nosso caminho, o que Deus está fazendo em nossa vida. Eu queria lhe falar sobre 3 modos através do qual você pode olhar para a vida. 3 modos que são profundamente imbricados um no outro. Modos que são profundamente dialogais um com o outro. E por isso que eu tenho aqui 3 lugares. O primeiro modo de você olhar para a sua vida está em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Leia comigo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha isso. Se vocês obedecerem fielmente, então o Senhor os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se vocês obedecerem, então todas as bênçãos virão. Então vocês serão abençoados. Então os filhos do seu ventre serão abençoados. Se você obedecer, então a sua cesta, a sua amassadeira, versículo 5, serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Mas no mesmo capítulo, se você avançar para o versículo 15, você também tem uma outra face dessa mesma reflexão.
Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Se vocês não obedecerem, então essas maldições vão ocorrer. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Vocês terão a sua cesta e a sua amassadeira amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. E por aí vai. Deuteronômio apresenta uma forma de você olhar para a sua vida que leva em conta uma verdade que todos nós precisamos reconhecer uma hora ou outra. Nossas ações têm consequências. Deuteronômio funciona dentro deste paradigma. Talvez, dentro da Bíblia, ele é o texto que melhor fale sobre esse esquema, onde o que nós fazemos condiciona o que receberemos. Então, você pode concordar comigo que há momentos da sua vida, há períodos desse momento aí, onde você está fazendo essa retrospectiva, que o texto de Deuteronômio, esta visão, este lugar deuteronomista, este lugar para observar a vida, vai lhe ajudar a entender algumas coisas. Você vai perceber, por exemplo, que se você não tivesse sido um pai super castrativo, um pai super ignorante, um pai super grosso, você não teria uma relação disfuncional com seu filho. Talvez, fazendo essa retrospectiva, você vai olhar para a vida e vai perceber que se você tivesse prestado atenção naquele assédio da sua companheira de trabalho, que lhe dava um sorriso aqui, um outro ali, e se você tivesse prestado atenção em tudo isso, talvez você não tivesse caído em adultério. O livro de Deuteronômio, ele vai trabalhando este tipo de olhar para a vida. Olha, ele está dizendo aqui, Moisés, prestes ao povo entrar na terra prometida, ele está fazendo diversas abordagens ao povo, ele está fazendo inúmeras considerações sobre o povo, e ele está dizendo, olha, se vocês obedecerem, vocês terão uma boa vida, mas se vocês desobedecerem, vocês não terão uma boa vida. Esse é o jeito, esse é o lugar de olhar para a vida a partir de Deuteronômio. Esse lugar, ele nos ajuda a entender muitas coisas. Ele nos ajuda a captar, a enquadrar muitas experiências que nós tivemos. Se eu não tivesse respondido ao meu marido daquela forma, se eu não tivesse dito aquilo para o meu filho, se eu não tivesse dito aquilo para o meu pai. Sim, as ações possuem consequências. E Deus, ele do lugar de Deuteronômio, no olhar do Deuteronômio para a vida, Deus, ele é uma voz, ele é uma instrução a partir da qual nós conseguimos construir uma vida, a partir da qual nós conseguimos desenvolver uma vida que é estável, uma vida que ela é harmônica, uma vida segura. Deuteronômio. Esse é um lugar através do qual, quando você vai olhar para o seu passado, você vai conseguir identificar algumas coisas. É aí onde você vai olhar alguns hábitos que podem trazer destruição lá na frente. É a partir desta sabedoria de Deuteronômio, deste modo de olhar para a vida de Deuteronômio, que você vai perceber que as suas ações, elas possuem consequências. Essa semana, você talvez tenha ficado estarrecido tanto quanto eu, ao ver o falecimento precoce de 2 jovens que morreram atropeladas. Elas, de uma hora para outra, perderam a sua vida. E a gente vê que a consequência, que esta fatalidade, na verdade, ela é fruto de algo mas tão banal. Era um menino, um jovem, fazendo uma corrida de carro na avenida, andando extremamente acima da velocidade da via. E 2 meninas, precocemente, elas perdem a sua vida, 2 famílias são arrasadas. 2 biografias potenciais, 2 biografias que poderiam assim florir neste mundo, são atravessadas pela inconsequência de um jovem
que daqui em diante precisará deitar no travesseiro e dormir com a verdade que talvez esse texto já esteja revelando: as ações possuem consequências. E se nós não construirmos dia após dia a nossa vida, considerando atentamente o que nós estamos desejando, o que nós estamos sonhando, o que nós estamos fazendo, provavelmente em algum momento nós teremos consequências que nós não nos alegraríamos de ter. Talvez não tenha sido a primeira vez que aquele menino faz um racha, faz uma corrida, mas de agora em diante dirigir nunca mais será a mesma coisa. Mas tem um outro jeito de olhar para a vida. Dessa vez é um jeito que considera muito o que foi dito por Deuteronômio. É um jeito que considera muito o que foi colocado por Deuteronômio. O que brota dessa retrospectiva, deste olhar para a vida, é um jeito tão assim considerado por aquele ali, que ele precisa pelo menos fazer uma ressalva. Dessa vez eu estou no livro de Eclesiastes. Porque se por um lado na sua Bíblia existe o livro de Deuteronômio, que organiza a vida, olha para a vida considerando esta separação ou este arranjo. Se você fizer o bem, bênçãos virão; se você fizer o mal, maldições virão. Embora a gente possa enquadrar muitas experiências da nossa existência, do nosso passado, embora a nossa retrospectiva possa considerar muito desta sabedoria, por um outro lado, esta sabedoria ela não dá conta de explicar tudo. E é por isso que Eclesiastes, por exemplo, vai dizer ali, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. O narrador de Eclesiastes, o Correlê, que é aquele que fala para uma assembleia, ele tem um grande dito, que é: a vida é meio sem sentido. Nem tudo na existência faz sentido, porque ele diz o seguinte: um justo morreu apesar da sua justiça, e um ímpio teve vida longa apesar da sua impiedade. Ele está entrando num desafio frontal, direto, com o arranjo de vida, com o olhar de vida de Deuteronômio. É verdade que nossas ações possuem consequências, mas nem tudo que nos acontece pode ser explicado por aquilo que nós fizemos. É verdade que nós colhemos o que plantamos, mas nem sempre o que nós plantamos nós colheremos. Eclesiastes apresenta, diante da visão de Deuteronômio, uma grande dúvida. Você há de concordar com ele que você já viu muita gente boa que faleceu e muita gente que você diria: essa pessoa não liga para ninguém, é insensível, é ausente, e essa pessoa ela teve uma longevidade impressionante. Essa semana eu estive conversando com uma irmã da nossa comunidade, e enquanto ela me contava a história de vida, ela fazia sua retrospectiva. Enquanto ela tentava entender onde ela estava e o que estava acontecendo com a vida dela, à luz do que ela entendia do passado, o que Deus estava fazendo com ela, fez na sua história. Enquanto ela tentava fazer isso, ela em um momento confidenciou-me de que realmente ela compartilha dessa mesma angústia aqui de Eclesiastes. Um ente querido seu, que era bom, justo, que era presente, que era carinhoso, organizado, disciplinado. Este ente se foi sem ela nem se dar conta, enquanto um outro ente querido dela, na verdade, durou pela vida, mantendo um comportamento de profunda indiferença, de profunda insensibilidade. E ela dizia: eu não sei por que é que este ente se foi e aquele não foi. Eclesiastes vem, senta-se aqui, olha para a vida e diz: olha, Deuteronômio,
Eu concordo com você que há coisas que nós podemos explicar porque elas são consequências diretas daquilo que nós fazemos, mas existem muitas coisas que nós não podemos explicar. Existem muitos bolsões de falta de sentido nessa vida, existem muitos parênteses nessa existência que não nos ajudam a entender o que está acontecendo. Porque eu já vi um justo cuja vida deveria levar a uma longevidade, cuja vida deveria se estender à eternidade, e esse justo morrer precocemente. Já vi muita gente má, já vi muita gente que não liga para ninguém, muita gente que não liga para a voz do Senhor, essa pessoa ganhar muita vida, ela se estender por essa existência. Eu já vi tudo isso, Eclesiastes, o Deuteronômio. Então, em um determinado momento, nós precisamos entender que quando nós olhamos para a nossa vida, tentamos fazer nossa retrospectiva, a gente precisa reconhecer que nem tudo dá para ser explicado por esse esquema. Talvez você esteja aí tentando responder por que é que o seu pai faleceu quando faleceu. Talvez você esteja aí tentando explicar por que é que perdeu o seu filho quando perdeu. E por uma influência às vezes até maligna, por uma influência às vezes até do nosso inimigo, ele dá a entender de que a sua situação decorre de algo que você fez em algum ponto do seu passado e que hoje então você está sofrendo a punição e que hoje então você está sofrendo a retaliação da parte de Deus, que hoje você está sofrendo do castigo da parte de Deus. Mas eu vim te dizer, meu irmão e minha irmã, há muitas experiências nessa vida que não podem ser explicadas. Há muitas experiências nessa vida que elas só possuem um sentido: não fazer sentido. É isso que Eclesiastes está dizendo. Eu ouço dele e penso o seguinte: Israel, quando você olhar para a sua vida, lembre-se que aquela sabedoria de Deuteronômio, ela é uma sabedoria que dá conta de algumas experiências, mas não de todas. Quando você olhar para a sua história, Israel, não tente encaixar tudo num esquema de culpa e retribuição. Não tente encaixar tudo em um esquema de um toma lá e dá cá. Não. Nem tudo vai ser encaixado neste roteiro, meu filho. Há coisas que não fazem sentido. Há tempestades que nos abatem que não têm relação com nenhuma ação que nós fizemos. Há tempestades que vêm sobre nós, há chuvas que vêm sobre nós, há tremores que afetam a nossa estabilidade, que não tem a ver necessariamente com algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então eu olho para a vida e eu considero o que Deuteronômio disse. Realmente, dependendo de como eu me organizar, dos hábitos que eu construí, realmente dependendo de como eu organizo minhas relações, de como eu trato meu filho, de como eu trato minha esposa, de como eu trato o meu marido, realmente, dependendo de como eu trato o meu pai, eu terei alguma consequência. Deuteronômio vem para dizer que essa vida, ela é uma vida cujas nossas ações são semeaduras para o amanhã. Mas Eclesiastes vem também dizer que nem sempre aquilo que nos acontece, sobretudo as tragédias, elas podem ser explicadas por um esquema de culpa e retribuição. Nem sempre, meu irmão e minha irmã. E eu falo especialmente com você que está tentando encaixar a tragédia que lhe aconteceu nesse esquema, tentando olhar para essa sua experiência do passado, tentando enquadrar Deus ali. Eu falo com você, meu irmão e minha irmã. Livre-se dessa culpa. Eclesiastes chega no fim da vida e percebe que o fardo dessa existência tem a ver com o fardo de carregar muitas experiências que não têm resposta, não têm explicação, e de que a vida é simplesmente uma dança entre nascer e morrer, entre construir e destruir, entre viver e morrer, entre ter saúde e ter doença. Eu falo com você, meu irmão, a vida ela é um ciclo. Muito pode ser explicado pela semeadura, mas muito também pode permanecer em aberto. Mas existe uma última forma de olhar para a vida, que é a forma de Jesus. E não é que a forma de Jesus ela é a mais certa perante o restante da Bíblia. Não. Jesus ele faz uma síntese
muito profunda entre a sabedoria que Deuteronômio nos propõe e a sabedoria que Eclesiastes também nos propõe. Enquanto Deuteronômio nos diz, faça isto, isto lhe acontecerá, não faça isto e a maldição lhe perseguirá. Enquanto Eclesiastes vira e diz, olha, tem coisa que não faz sentido. Olha, Deuteronômio falou algumas coisas que valem até a página 2. Jesus, ele apresenta uma síntese muito poderosa e eu quero encerrar com essa síntese. Eu estou em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Diz o seguinte, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aqui esse lastro, olha aqui esta presença do Deuteronômio. Quem ouve minhas palavras e as pratica. Deuteronômio estava lá dizendo, olha, quem cumprir o que eu estou dizendo terá uma vida boa. Então, Jesus, ele está, em certo sentido, lançando mão desta sabedoria. Ele está aqui, pegando um pouco desta sabedoria e aplicando as suas palavras. Ele diz isso, portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mas perceba o seguinte, caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, na sua palavra. Por um lado, ele pega emprestado esta sabedoria de Deuteronômio de que nossas ações têm consequências e de que se nós quisermos ter uma vida boa, nós precisamos ouvir a sua palavra e obedecer. Mas por um outro lado, ele compartilha da mesma sobriedade, do mesmo realismo, da mesma profundidade que Eclesiastes quando diz que vai cair chuva, quando diz que as tempestades vão se chocar contra nós, quando diz que os ventos fortes virão sobre a nossa vida. Jesus, ele não consegue acreditar que apenas fazer o bem, obedecer a palavra de Deus, lhe trará apenas dias ensolarados. Jesus, ele aprofunda. A revelação na Bíblia, ela vai se aprofundando até ganhar sua plenitude em Jesus. Então ele pega esta noção, sim, a nossa vida decorre daquilo que nós ouvimos e praticamos, mas ele também pega essa sabedoria do Correlê, do Eclesiastes e diz, sim, as chuvas virão sobre nós, sim, as tempestades vão se chocar contra a nossa casa, sim, os ventos virão sobre nós. E Jesus, ele conclui, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, como disse ali Deuteronômio, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Para Jesus, nós devemos olhar para a vida conscientes de que o que nós ouvimos e praticamos é decisivo para saber se nós iremos aguentar as inevitabilidades trágicas, dolorosas que esta vida nos aguarda. Eu repito, para Jesus, o melhor jeito de olhar para a vida é você considerar que aquilo que você ouve e pratica é decisivo para os dias de chuva que vão vir sobre nós. Jesus nos protege da ingenuidade de achar que tudo que nos acontece acompanhará este ritmo da nossa piedade e obediência. Jesus, ele diz, não temos como ser ingênuos dessa forma. Não temos como ser ingênuos dizendo de que um justo nunca mendigará o pão. Não, sim, os justos às vezes passarão fome. Jesus, ele nos tira dessa ingenuidade que o entendimento mais simples de Deuteronômio pode nos trazer. Ele nos tira desta ilusão de que se nós estamos sofrendo é porque Deus está nos punindo perante alguma ação errada. Jesus nos liberta disso. Ele nos salva disso, porque Jesus sabe que as chuvas virão. Jesus sabe que as tempestades vão machucar o barco. Jesus sabe que os ventos virão sobre nós. E Jesus, ele não fica tentando se perguntar pelo porquê esses ventos vieram. Jesus apenas admite, eles vêm.
Jesus não fica se perguntando o que foi feito para que esse vento tivesse vindo sobre nós. Ele apenas vem e sopra, porque nesta vida ela acontece. As tempestades se influem sobre nós. Jesus, ele admite isso, reconhece isso. Mas Jesus também não vai num niilismo profundo de Eclesiastes, numa depressão com relação à existência. Jesus também, ele não acredita que a vida é uma mera falta de sentido. Não, Jesus, ele está dizendo, então, quem ouve minhas palavras e as pratica, esta pessoa, ela não está imune das nossas circunstâncias ruins, mas ela estará preparada para que sua casa não desabe. Ela estará preparada para que, quando a chuva vier, a sua vida seja um porto onde pode tremer, pode abalar, mas essa pessoa continua de pé, porque as suas palavras foram seus alimentos, a sua voz foi o seu guia. Então Jesus está dizendo, olha, quando você for olhar para a sua vida, quando você fizer a retrospectiva da sua história, não seja ingênuo, meu filho, a ponto de acreditar que o que lhe aconteceu de ruim decorre de alguma culpa e é a retribuição por algum pecado. Meu pai não funciona desse jeito, ele faz o sol nascer sobre bons e maus, justos e injustos. Não caia nisso, meu filho. Não acredite naqueles que estão dizendo de que a morte do seu pai, a morte do seu filho, a doença da sua mãe é punição de algum pecado ou que existe algum propósito. Jesus está dizendo, nesta vida há chuva, há tempestade. Como disse Eclesiastes, há um tempo para tudo aqui nesta vida. Todos nós provaremos de todas as dores e de todas as tragédias, de todas as delícias e de todo o gozo que essa vida pode nos dar. Todos nós teremos esses momentos alternando-se entre si. Por isso Jesus diz, quem ouve minhas palavras e as pratica é alguém que está preparado para suportar a inevitabilidade da vida. Hoje eu queria te lembrar isso. Pode ser que você, nesse exato momento, quando está tentando entender o que está acontecendo com você, está fazendo a sua retrospectiva, você está tentando encaixar nesse esquema de retribuição coisas que não cabem nesse esquema. O falecimento de um pai, uma doença descoberta, um diagnóstico ruim. Eu fiz tudo certo, eu orei tanto, eu me dediquei tanto, eu jejuei, eu fiz tudo certo, eu não sei por que é que Deus fez isso comigo. E vem Jesus e diz, então Deus não fez isso com você. Talvez você esteja olhando algumas coisas que aconteceram na sua vida. Talvez você esteja olhando para a vida e intuindo que ela na verdade é um grande mar sem sentido. E tem coisas que não fazem sentido mesmo, mas Jesus vem dizer, pois bem, quem ouve minhas palavras, quem come das minhas palavras, quem se debruça sobre quem eu sou, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, essas pessoas que se unem a mim, essas pessoas, elas não estão protegidas das adversidades da vida, mas elas também não estão perdidas. A sua casa é como uma casa construída na rocha, que suporta esses ventos contrários. E veja, meu irmão, a vida daqueles que conseguem sorrir no meio da tribulação, a vida daqueles que conseguem celebrar no meio da tribulação, a vida daqueles que conseguem estar assim, seguros, confiantes da companhia de Deus no meio das tragédias. Esta vida é uma referência, é um farol através do qual as pessoas verão a glória de Deus, é um meio através do qual as pessoas glorificarão a Deus. Por isso, quando você estiver olhando para a sua vida, tentando entender quem você é hoje a partir do que lhe aconteceu, considere que, em parte, algumas coisas podem ser explicadas por Deuteronômio, pela lei da semeadura. Mas considere também que há coisas que não são explicáveis. E, acima de tudo, apegue-se a Jesus. Fale com Ele. Ore. Louve. Coma de suas palavras. Beba de suas palavras. Siga-o. Porque neste movimento, as adversidades do caminho, pouco a pouco, se transformarão em combustível de esperança. As adversidades do caminho não terão força o suficiente para abalar, destruir a sua existência. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus lhe livre de qualquer pensamento diabólico, de que Deus fez uma tragédia na sua vida para lhe punir de um pecado.
Que Deus lhe guarde de todo pessimismo e desesperança e lhe encontre no meio da tempestade, como fez com Jó, mostrando que aqueles que comem de suas palavras, bebem de suas palavras, que comem a sua carne, bebem do seu sangue, que estão unidos a Ele, mostrando que estes aguentam as tempestades da vida. E que a sua vida seja uma referência desse sustento da parte de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, por mais este culto. Esteja com cada irmão e irmã que está aqui nos acompanhando. E venha sobre nós mais uma vez quando estivermos reunidos agora no domingo da ressurreição, na cantata da noite. Esteja conosco, Senhor. Guarde aqueles que estão viajando, guarde-os na estrada. Nós estamos aqui reunidos, clamando a Ti, nos debruçando sobre Ti. E ajuda-nos, ó Pai, a suportar as tempestades da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz e nós nos vemos domingo. Amém.